Olá, alunos de bases computacionais da ciência. Esse quadrimestre vocês têm um material para auxiliá-los nos primeiros passos no uso do software Scilab. Esse software, na mesma linha do MATLAB, é usado principalmente para cálculo numérico e para visualização de funções, gráficos de funções. Ele, além de plotar essas funções na tela, ele tem algumas funcionalidades e algumas correlações com outras linguagens. Dentre os principais aspectos para a gente começar a usar o Scilab, vamos verificar como é que ele trabalha com uma função. Logo que você abre o Scilab, carrega essa tela branca que vocês estão vendo agora. Esse daqui é o prompt. Qualquer comando que vocês rodarem aqui, ele vai entender que já deve ser executado. Se você ainda não é experiente em programação ou se você gostaria de primeiro fazer um programa, verificar se o algoritmo dele está de acordo, você pode usar o editor de textos dele. Você pode encontrar ele aqui nesse botãozinho do lado esquerdo em cima da tela. Clicando nesse botão, abre uma telinha onde você pode digitar os textos, digitações, o que você pretende obter a partir delas e como você vai trabalhar com elas. É importante que vocês lembrem que a linguagem de programação trabalha com termos em inglês. Então, se a gente for plotar a função seno de x, quando a gente for escrever lá no Scilab, tem que escrever sin, para que ele reconheça isso como a função seno. Em geral, o mais importante é você saber definir qual é sua variável e qual intervalo você vai trabalhar com ela. Vamos começar com uma função simples, uma função x elevado ao quadrado. Primeiro, nós vamos querer enxergar que parte do gráfico dela? Do zero para frente, do zero para o menos infinito, ou intervalo fechado como entre 3 e 4. Para você fazer isso, você vai definir a variável. Então vamos usar a variável x é igual. Quando você põe igual, você vai decidir o primeiro valor do intervalo. Aqui estou marcando menos 5. 2 pontos. Agora você vai colocar o passo, ou seja, de quanto em quanto o Scilab vai precisar variar essa função. De 1 em 1, de meio em meio, de 0,1 em 0,1, de 2π em 2π. Eu vou começar com 0,1 e a gente vai até 5. Definimos o intervalo. Quando você digita o valor de uma variável, se você der Enter nele, ou mesmo que seja uma função, o que o Scilab vai fazer? Ele vai colocar na tela todos os valores que você definiu. Para que isso não fique ruim, não atrapalhe a visualização, o que a gente pode fazer é plotar a função e colocar um ponto e vírgula no fim. Aí ele somente registra o valor. Digitando agora a função x elevado ao quadrado, y igual x, o operador matemático para a potência é o sinal de circunflexo elevado ao quadrado. Ponto e vírgula para que ele não plote todos os valores e Enter. Pronto, nós definimos o valor da nossa variável e a nossa função. Para que a gente possa visualizar o gráfico, o comando usado chama plot. Abrindo ele, você vai digitar a variável e em seguida, separando por vírgula, a função. E daí dá um Enter e vai abrir na sua tela. Ele vai fazer os cálculos e vai carregar essa função. Dentro da apostila que vocês receberão dos professores, tem alguns comandos básicos, como, por exemplo, para setar as grades. Aqui você está vendo que não está aparecendo o quadriculado, somente está aparecendo o gráfico na tela. Existe um comando específico para isso. O interessante do Scilab é que, se houverem funções antigas, funções que você já digitou,
você pode buscar elas apertando pelo teclado numérico, pelo teclado direcional, seta para cima ou seta para baixo. Ele vai resgatando funções antigas que foram digitadas. Digitei agora o comando necessário para aparecer a grade. Quando eu abro de novo, olha como está o meu gráfico. Está aparecendo a função em azul e o gráfico com a grade para facilitar a visualização dos pontos do gráfico. Se você quiser digitar outra função, você pode simplesmente definir a variável. Então vamos definir x com o mesmo valor. E agora vamos trabalhar com uma função g de x de característica cúbica. Vamos colocar x elevado ao cubo mais 3x, ponto e vírgula. Quando vocês perceberem algo assim, reparem que tem algum erro de sintaxe. Se você olhar aqui na função, quando a gente coloca 3x, o Scilab não reconhece naturalmente como 3 vezes x. Faltou aqui colocar o de multiplicação vezes. Colocou o asterisco representa, agora ele reconheceu a função. A gente vai, plot, x, g e Enter. O que acontece? Ele plota na mesma tela as duas funções. Então a gente tem aqui a quadrática passando e aqui a cúbica. Se você quiser que as funções não apareçam junto na tela, antes de plotá-la, você tem que fechar a tela e aí sim colocar no Scilab. Plota x, g em função de x. Vai aparecer a função cúbica que a gente plotou, x ao cubo mais 3x. Dentro dessas opções, a gente pode, por exemplo, colocar cores nessas funções. Quando a gente opta pela opção plot, se a gente inserir depois da função uma vírgula e entre uma aspa a primeira letra da cor em inglês, por exemplo, vermelho red, vai aparecer aqui no Scilab o mesmo gráfico que a gente plotou, só que agora escrito em vermelho. Quando você precisar plotar várias funções na mesma tela, esse passa a ser um recurso muito interessante de se usar, para facilitar a visualização de todas elas. Agora, se você quer tentar uma função nova, função matemática ou mesmo função lógica, e você está em dúvida, dentro do Scilab ele é muito bom sobre como usar as funções corretamente. Então, vamos supor que eu quero a função exponencial e elevado a x. Eu posso digitar no Scilab help, espaço, esp, que é a função, e dar um Enter. Ele vai abrir um tópico de ajuda me explicando como é que funciona a função exponencial. Qual que é o sequenciamento de chamamento, quer dizer, como que eu tenho que escrever a função exponencial para que o Scilab entenda ela corretamente. Então, esp, exponencial, e dentro dos parênteses a variável x. Parâmetros, escala ou vetor de matriz, ou entradas reais ou complexas. É efetivamente quais valores vão estar, qual que é o domínio que a função vai estar trabalhando, para quais valores ela vai existir. A descrição, o que é a função, e um exemplo de como você usar. Então aqui está mostrando, definir os valores da variável x, chamou uma função logaritmo exponencial x, 2 elevado a x, exponencial x log. Muitas vezes, para a gente treinar, é legal a gente copiar esses valores aqui, jogar no Scilab e ver o que ele retorna para a gente quando a gente plota essas funções. Se você não pôr o ponto e vírgula, ele faz o cálculo dos valores. Então, o logaritmo da exponencial de x. Está aqui os valores que a função vai assumir. Dentro desse guia, ele explica o uso de todas as funções matemáticas, trigonométricas, algébricas, simbólicas, matemática discreta, elementares, matrizes, representações integrais.
as mais diversas que o Scilab pode desenvolver. Alguns comandos básicos que é bom para a gente saber são, por exemplo, o CLC, que quando você está com a tela muito poluída, ele exclui todas as informações que estavam na tela. Não que ele perca variáveis que estavam guardadas e coisas assim, mas pelo menos a tela fica mais limpa. Então, quando você coloca uma série de programações diferentes, funções diferentes, se você esquecer um ponto e vírgula alguma coisa, isso ajuda bastante no trabalho. Sempre que você estiver aqui no prompt de comando e você quiser escrever alguma coisa que não vai sair na tela, se você colocar duas barras e em seguida digitar, o Scilab entende que isso é um comentário. Então, coloquei duas barras e escrevo função seno. Para o Scilab isso é simplesmente um comentário. Para caso você salve seu programa, isso fique registrado para você como um título. Uma coisa que o Scilab interpreta é o valor do número π. Para que você consiga o valor correto do número π, você tem que preceder ele do símbolo de porcentagem, em seguida colocar π. Aqui você tem um intervalo de 0 até 2π, e estou plotando minha função f sendo seno de x, e estou lançando na tela x e f de x. Ó, como eu tinha falado para vocês, se você não fecha a janela gráfica, ela seta as duas funções na mesma tela. Vamos agora visualizar essa função realmente com cara de uma função seno de x. Quando você guarda um programinha que você digitou alguma coisa no Scilab, ele tem um local padrão para guardar isso. Agora, quando você pretende usar esse programa como uma função, uma variável de um outro programa, para que o Scilab reconheça, você tem que salvar tanto o programa como a função. Por exemplo, aqui eu pus função x. Se eu for salvar essa função para usar em outro programa, eu tenho que salvar ela com o mesmo nome no Scilab, x. Outra coisa que também é possível a gente ver nesses primeiros passos do Scilab é que ele tem algumas demonstrações. Então, que vai desde a introdução de como se usa o Scilab, simulação de gráficos, os mais diversos, até como usar as funções um pouquinho mais complexas. Esse material ele foi desenvolvido com base na apostila que vocês vão receber, principalmente no capítulo 3. E eu acredito que o beabá das funções matemáticas já dá para vocês trabalharem no capítulo 3. Procurando na internet, mesmo no YouTube, há outros vídeos que tratam da parte didática do Scilab de uso de algumas funções, desde os mais simples até os mais complexos. É um material interessante para vocês visualizarem. Muito obrigado e espero que tenha sido de grande proveito esses primeiros passos para você.